Fale para uma pessoa perto de você aí. Ei, agora é o momento da palavra. Ela pode mudar a sua vida. Ó, olha, isso aqui é um segredo. Fala para essa pessoa aí, ó. A palavra pode mudar a sua vida. A palavra pode mudar a sua vida. Tem gente que vive correndo atrás para mudar de vida aí, ó. Eu tô dando a chave para você aqui agora. A palavra de Deus pode mudar totalmente a sua vida. Aleluia. Obrigado por enquanto. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom. Né? Sabe que se você não está acostumado muito a vir nessa igreja, você vai estranhar que a gente exalta muito a palavra. Não sei se você já reparou isso. Quem é daqui já reparou, né? Quem já vem, ó. Nós exaltamos muito a palavra. Agora, existe um motivo para isso, irmão. Não é... A gente não está querendo diferenciar por causa da palavra, nada disso. Existem motivos porque nós colocamos a palavra em primazia na nossa vida. Ok? Se for considerar que Jesus, né, está acima de tudo na sua vida, então a palavra também tem que estar. Né? Porque no início era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, né? Quer dizer, Jesus era a palavra e veio e se tornou homem aqui na terra. Então, se nós formos levar isso em consideração, já encontramos um motivo, mas não é esse. Nós precisamos considerar a palavra na nossa vida como algo primordial, irmão. Porque alguns crentes não chegam a usufruir daquilo que Deus tem para eles, pelo simples fato de não considerar a palavra de Deus. Consideram outras coisas que são importantes. Consideram dons espirituais. Amém? Quem está aqui? Consideram a questão do evangelismo. Ótimo, tem que considerar mesmo. Mas existe uma coisa que nós não podemos desprezar, meus irmãos. É o poder que essa palavra tem. E quanto mais eu estudo sobre a palavra de Deus, mais isso vai caindo dentro de mim, da importância e como eu tenho que exaltar mesmo a palavra, né, na pregação, no ensino, na minha vida, principalmente, exaltar a palavra de Deus. Se você fizer isso, se você aprender a fazer isso, colocar a palavra de Deus na sua vida, você vai ver que tudo que a palavra de Deus está dizendo vai acontecer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Pergunta para o irmão perto de você aí, quanto a palavra de Deus é importante e vital para você? Aleluia? Isso é uma coisa que precisa ser pensada. Quanto que é? Porque a palavra de Deus é vida para nós. Amém? Nós vamos ler uns textos aqui que falam sobre agricultura, mas não era isso que Jesus estava querendo dizer. Não estava falando de agricultura. Ele estava querendo dizer que da mesma maneira que certas plantas se comportam, seria o seu povo em relação a ele, em relação às coisas de Deus. Amém? Algumas pessoas, infelizmente, irmãos, por falta de conhecimento, não dão à palavra de Deus a importância necessária. Não dão. Não levam em consideração. Ok? Pergunta para dois irmãos aí, você tem Bíblia? Você tem Bíblia na sua casa? Você tem Bíblia no seu celular? Tem? Agora você vai responder se você dá importância ou não para a palavra. Quantas vezes você pega ela por dia para dar uma estudadinha, uma olhadinha, qualquer coisa. Pegar um versículo para meditar. Amém? Quem está aqui? Porque muitas vezes, irmãos,
Nós não estamos dando essa importância necessária à palavra pelo fato que a gente tem um monte de desculpa, né? Se for perguntar para um, você pegou a Bíblia hoje? Não, porque hoje eu fui não sei aonde. Porque hoje eu estava em tal lugar. Aleluia, quem está aqui? Essa palavra hoje foi preparada num velório, irmão. Enquanto eu esperava o rabecão chegar, eu fui estudando a palavra de Deus para pregar hoje à noite. Simples assim. Não tem essa da gente não tem tempo. Não tem tempo, irmão. Tem. A gente tem tempo para Deus. Tem tempo. Ninguém vai poder dar essa desculpa diante do Senhor. Senhor, eu não fiz, eu não recebi porque eu não tinha tempo. O Senhor sabe da minha vida. Deus sabe que você tem tempo. Fala para dois irmãos aí. Deus sabe que você tem tempo de sobra. O pastor está falando isso porque não conhece a minha vida. Se você falar para mim que você está trabalhando que nem um doido, eu vou falar que isso daí é culpa do pecado lá de Adão. Vou provar para você, não está na pregação. Não, é que o pastor não sabe o quanto eu trabalho. Então vamos lá, vamos ver o que é o trabalho em excesso, o trabalho de suar. É esse, né, o trabalho que muitos trabalhadores querem colocar para a gente. Muitos trabalhadores, quando você vai conversar, e ser trabalhador é ótimo, meu irmão. Mas ser trabalhador de baixo, de maldição, de pecado, não tem nada de ótimo nesse negócio. Aleluia. Sabe que às vezes as pessoas chegam para mim e, pastor, ora, eu estou desempregado. Eu oro. Mas se for para você trabalhar à noite e não vir mais para a igreja, tu vai ficar sem trabalhar, filho. Se depender da minha oração. Porque a coisa para roubar crente é trabalhar demais. É trabalhar fora de horário. Está aqui ou foi para casa? Mas eu preciso. Deus também sabe que você precisa, ó criatura. Diga assim, Deus conhece a minha vida. Diga, Deus conhece a minha vida. Mais do que qualquer outro. E você acha que Ele quer que você se afaste dEle? De jeito nenhum. E já não está nem na pregação mais. Abra aí, Gênesis 3, eu vou provar para você. Trabalhar demais, nada mais foi do que maldição por causa do pecado. Aleluia. Fala para o irmão perto de você, você tem que trabalhar menos e ganhar mais. Você pode ver que todo esse seu esforço não está sobrando dinheiro. Parece que coloca o dinheiro, como a Bíblia diz, num saquinho furado, num saquetel furado. Põe lá, cadê o dinheiro? Já foi. Acabei de receber o pagamento e já estou sem dinheiro, porque pagar as faturas e tudo mais, acabou, né? Deixa eu ver aqui. Aqui no capítulo 3 de Gênesis está assim, a queda do homem, né? Quando o homem pecou, tá certo? Aí, a maioria aqui conhece, né? Deus deu uma ordem, vocês comam de todas as frutas do jardim do Éden, menos daquela. A fruta do conhecimento do bem e do mal. E aí, teve todo uma tramóia aqui do Satanás, ele engana a mulher vai lá e oferece. Eu nem vou dizer que a mulher enganou o homem, porque não tem nem jeito. Pelo texto aqui, ela não enganou. Ela simplesmente falou, eu comi, você quer? Eu não sei se o homem ficou pensando, pô, mas se eu não comer agora, como é que vai ser? Ela vai ter conhecimento e eu não? Não sei o que ele pensou. Um dia a gente chega lá e pergunta para ele, Adão, chega aqui. Aí a galera lá de Atibaia, chega aqui, Adão. Vamos trocar uma ideiazinha aqui, ó. Fecha a roda nele aí, vamos trocar ideia. Você sabe o que você fez, filho? Ele já sabe. Ele já sabe.
Jesus Cristo está lá com os furos na mão e no pé para lembrar ele todos os dias. Viu? Olha lá. Eu vou seguir aqui o que está rolando, tá? Desculpa aí. Se não der para pregar essa hoje, eu prego outro dia, não tem problema não. Vou ler aqui, desde que, para todo mundo entender, né? Então eles comeram, aí Deus chegou lá na virada do dia, no verso 9, 3:9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Pronto, ele já começou a conhecer, né? Se ele não queria conhecimento, tome conhecimento. E agora, eu nem sabia que eu estava nu, agora eu estou nu. É assim? Olha que coisa. E aí ele se esconde de Deus. Perguntou Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenara que não comeste? Então disse o homem: a culpa é sua, Deus. A mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Como se Deus não soubesse, né, gente? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Você vê que foi um tal de um passar a bola para o outro? Continua sendo assim ou não? O único aqui que foi cabra macho foi a serpente. Ele não passou para ninguém. Não estou exaltando Satanás não, mas foi o único que não... Ou não tinha para quem passar, mas Deus falou, botou uma maldição em cima do bichão lá e acabou. Por causa do eu. Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Irmão, quando você lê esse texto aqui, não é possível que você está lendo isso literalmente, né? Aqui está falando que o Satanás, a partir de então, ia pegar a alma dos homens, ia levar os homens para o inferno. Comerás pó, e Deus ainda vai citar lá na frente: você veio do pó e para o pó você vai voltar. Ó, pó. E está dizendo que a serpente ia comer pó todos os dias da vida dela. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu te ferirás o calcanhar. Aqui já está falando de Jesus, já está falando um bocado de coisa aqui. Isso aqui é uma profecia para os tempos que Jesus veio aqui para a terra. Aí começa, irmão. Pronto. O que interessa para nós é o quê? O que aconteceu, tá certo? Sobre a vida da mulher e sobre a vida do homem. A mulher, infelizmente, ela tomou várias invertidas, assim como o homem aqui. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará luz a filhos. Olha que interessante isso aqui. Essa dor doida que as mulheres passam para ter filho, isso é por causa do pecado. Fala para uma mulher perto de você: é por causa do pecado. Aí pergunte para ela: você vive no pecado? Ou Jesus te livrou dessa coisa? Livrou? Então fale para essa mulher: então você não precisa ter mais essa dor louca aí, não. Né? E você sabe que às vezes tem mulher que fala isso se exaltando. Principalmente quando um homem está com dor. Que o homem tem dor assim, absurda, por nada. É ou não é? É ou não é? Dor para homem é para jogar ele na cama, filho. Aí a mulher fala: é porque você nunca teve filho. Aí você responde para ela, falando: essa maldição aí, graças a Deus eu nunca tive. Não a maldição de ter filho, a maldição da dor. Vocês leram aí ou não? Se isso veio por causa do pecado, é porque a mulher não tinha isso. Está aqui?
É interessante. Eu falei com algumas professoras que estavam grávidas há um tempo atrás, que eu estava dando aula. Falei, ei, vocês não precisam, vocês estão grávidas, não precisam. E disse que na hora de ter filho, ela clamou, falou, Senhor, eu não preciso ter dor. E não teve. Teve bem pouquinho, ela disse. Ela relatou que foi bem fraquinho. Porque realmente a mulher tinha dores bem fraquinhas. Porque, ó, multiplicarei sobre modo. Quem sabe matemática aqui? 1 milhão vezes zero é zero. Mas 1 milhão vezes 0,001 é alguma coisa, não? Está aqui, não? Então, olha que interessante. Vamos em frente. Já que eu entrei para cá, vamos embora. O teu desejo será para o teu marido. Ok? Eu não vou explanar esse ponto aqui, eu só posso explanar ele no rema, porque nós temos aqui jovens e crianças, e eu não vou falar sobre esse assunto. Mas tem a ver com a área sexual. Ok? Que mais? E ele te... Peraí, o marido governar a mulher, então é maldição? Pois é, irmão. Quando Deus faz o homem e coloca ele como cabeça assim lá no Éden, porque ele veio primeiro. Só que tinha coisa que ele não conseguia governar. Ele não tinha capacidades em certas áreas. Aí Deus vai e faz a mulher. Diga assim, mulheres, eu quero que só os homens falar isso. Mulheres tinham sim nível de governo no Éden. Porque quando o homem veio a governar a mulher, foi maldição do pecado que caiu sobre a cabeça dela. Amém? Quem está aqui? Né? Se a gente fosse rancoroso, a gente ia falar assim, e caiu bem, né? Porque me enrolou, se eu fosse Adão, né? Me enrolou, eu comi aquela porcaria, hoje eu estou me lascando. Não, estou brincando. Amém? Você dá risada, mas é isso aqui, irmão. Olha só o que caiu sobre a mulher. Foi pouca coisa? Não foi. Não foi. Tudo era muito perfeito, inclusive a área sexual. Era tudo muito perfeito. Tudo funcionava muito bem. Cada um desempenhando o seu papel. Que coisa boa. Hoje parece que tem casal aí que está disputando, como o pastor Eduardo pregou ontem. Parece que estão numa competição. Isso aí é do tempo do pecado, do tempo que Jesus trouxe de volta, a coisa mudou, meu irmão. Amém? Então, às vezes, algumas pessoas perguntam para mim, pastor, mulher tem alguma posição no reino de Deus? Lógico que tem. Tem o seu nível de governo, sim. Amém? Da mesma maneira que Deus fez lá atrás, que Adão era o cabeça, e de Adão veio a mulher, da mesma maneira, espiritualmente falando, acontece na igreja hoje. O homem continua sendo o cabeça do lar, mas a mulher tem o nível dela de governo dentro da casa dela e dentro da igreja. Quem está aqui? Amém? E o homem continua, mesmo hoje, sendo o cabeça. E tem gente que acha que ser cabeça é uma bênção. Fala para um homem perto de você, ser cabeça significa que as buchas vão cair nas suas costas. Oh. Você entendeu isso? A mulher simplesmente vai fazer assim, ó. Vai pegar o marido e botar na frente. Eu sou cabeça. Eu sou cabeça. É? Que legal. Então, quando o diabo olha para uma família, ele não olha para aqueles lados de trás da fila. Olha para o cabeça. Eu vou falar uma coisa. Um atirador na guerra, um sniper, né? Um caçador, ele mira no maior alvo que ele conseguir, meu irmão. Existe uma diferença em matar um soldado e matar um general, irmão. Então, fala para o irmão perto de você. Pois é, você é o general da sua casa, você é o cabeça, filhão.
É bom se comportar como um cabeça. Amém? Glória a Deus. O cabeça, como cabeça da igreja, quem é? Quem? Jesus Cristo é o cabeça da igreja. O que ele fez? Ele morreu pela igreja. Fala para um homem perto de você, então, cabeção, você tem que morrer pela esposa também. Pela família. Não está escrito isso lá em Efésios? No livro de Efésios está escrito exatamente isso. Assim como Cristo amou a igreja e por ela entregou a própria vida, assim o marido deve fazer com a sua esposa. Está lá no livro de Efésios. Nova aliança. Fala para quem está perto de você aí. Nova aliança chegada. Não é velha não. Não dá nem para fugir do negócio. Não dá nem para dar aquela desculpa, né? Que às vezes a gente dá, né? Não, isso aqui é da velha aliança. Sai fora. Não dá para dar essa desculpa. Quando a coisa aparece lá no Novo Testamento. Agora vamos onde a gente queria chegar. Adão. Todo mundo recebeu a sua pancada. A mulher e Adão. O que aconteceu com Adão? E Adão disse, isso aqui é Deus falando com Adão. Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, que não comesses, eita, ó Deus nem se colocou no negócio. Ó, eu nem estou te cobrando, ó o que Deus está falando aqui, eu não estou te cobrando que fui eu, o seu Criador, que te deu uma ordem. Eu estou te cobrando aqui que você ouviu a sua mulher. Vai, fala para um homem perto de você. Então, cabeça. Por que você não foi cabeça? Por que você não chegou para a mulher e falou assim, o que você fez? Você comeu daquela árvore que Deus ordenou? Você está doida. Pode ficar, senta aqui, ó. Você nem sai daqui hoje. Que horas são? Deixa eu olhar no meu Rolex aqui. Que horas são? A sombra está ali. Daqui 2 horas ele está aqui, são 4 da tarde. 6 horas vira o dia, Deus vem todo dia, vai ficar esperando. Vamos ver o que é que vai dar esse negócio. Meu. Você está louco. Não era isso que Deus esperava do homem? Ou não era? O que vocês acham que Deus esperava do homem? E se a mulher começasse com choradeira? Mas e se Deus me aniquilar? Eu tenho várias outras costelas. Mais uma não vai fazer a menor diferença se ele me tirar. Tá? Aleluia. O homem podia interceder pela mulher. Deus, a minha mulher, Eva, comeu da árvore. Aliás, o senhor já deve saber, né? O senhor sabe de tudo. Só que eu gosto muito dela. O senhor vai neutralizar? O que vai fazer, Senhor? Por mim, faça alguma coisa. Eu fico imaginando como a situação seria totalmente diferente daquilo que aconteceu. Não, a mulher chegou lá, eu comi da árvore, quer? Aí o Adãozão foi lá e... Amém? Quem está aqui? Deus é bom em todo tempo. É sério, né? Olha para os casados, olha para a mulher e fala assim: ei, mulher, se eu fosse Adão, ia cair do mesmo dia. Cara, tem bicho pra fazer o homem fazer coisa do que uma mulher? Tem. Pensa que a mulher, mano. Uma vez me falaram que o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Vira a cabeça para onde? Tem gente que diz assim, se fosse eu. Né?
Ah, se fosse eu naquele barco, Pedro não ia sozinho andar até Jesus. Tá bom, que os outros ficaram tudo lá. Pedrão, você tá louco, mano? Onde você vai? E sai Pedrão andando sobre as águas. Olha, tá aqui ou não? Ai, se eu visse todos aqueles milagres que aconteciam no tempo de Jesus. Se você não faz hoje com a palavra, pode fazer o milagre que quiser na sua frente. Daqui 3 dias você nem lembra dele mais. Porque milagre vem e passa. E se for milagre na vida dos outros ainda, aí que passa mais rápido ainda. Eita, visto que atendeste a voz da tua mulher, tal. Coitada da terra, já começou a tomar bucha. Não, engraçado. O Satanás, quem tomou bucha foi ele. A mulher. Sério, Deus tem uma quedinha pelo homem assim, ó. Ele ama assim como filho, filho mesmo, assim, aquele filhão querido. Sabe aquele que... Eu vejo até o mimo de Deus ali. Porque todo mundo tomou bucha. Chegou no homem, maldita a terra por tua causa. Por que ele não botou o dedo? Maldito é você por tua causa. Não, ele fez o quê? Maldita é a terra. Aleluia. Aí tem os camaradas que ficam, né, questionando por aí, né? Por que tanta coisa ruim acontece na terra? Por que Deus deixa? Deus deixa! A maldição que ia cair para valer mesmo em cima do homem, ele jogou na terra. E os 3 reinos da terra, mineral, vegetal e animal, foram afetados. A terra não produziria mais. Nós vamos ler ali. O reino vegetal que não tinha praga, não tinha nada. Era plantar e colher. Tudo do bom e do melhor. Começou a ter erva daninha. Começou a ter plantas que sufocavam as outras. E no final, um animal ou vários animais são mortos para poder tirar a pele deles para fazer uma vestimenta para o homem. Os 3 reinos, a partir de então, estavam amaldiçoados a partir daquele momento por causa daquilo que o homem fez. Não foi, e ó, posso falar uma coisa? Nem foi Deus que jogou a maldição. Deus desviou a maldição que vinha sobre o homem para a terra. Quem está aqui? É sério isso aí, irmão. É sério. Conhecer aquilo que Deus tem. Qual é o sentimento que Deus tem a nosso respeito? Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Fala para um homem perto de você aí, ó. Então, irmão, sabe quando você chega cheio de si? Nossa, eu tô quebradão, porque hoje eu me arrebentei, essa semana tá difícil, bababá, bababá. Fadiga, fala para um irmão perto de você. Fadiga é maldição. Foi para isso que Deus criou o homem? Para trabalhar que não doido? Como eu costumo dizer, nascer, crescer, casar, pagar conta e morrer. Ah não, entre esse, em alguns casos tem o tira do sol e põe no sol, tira do sol e põe no sol. Esse aí eu não quero passar não. Aleluia, está aqui. Tem gente que está com cada olho desse tamanho, assim, calma que vai ficar bom. Né? Vai ficar bom porque eu nem sei o desfecho desse negócio. Então, fala para o irmão perto de você, pode acontecer qualquer coisa agora, irmão. Daqui para frente pode acontecer qualquer coisa. Não, ele disse, todos os dias da tua vida. Irmãozão, você tem 2 dias de folga por semana, está chorando o quê? 1 dia de folga, está chorando o quê? A bucha foi para ser todos os dias da vida. Fala para 2 irmãos, todo dia, você sabe que é todo dia? Todo dia, todo dia, todo dia. Amém?
Então, quando você está no seu dia de folga aqui, você vai sentar assim, ó, na poltrona, assim, ó. Aí a mulher passa e... Opa! Vai fazer tal coisa. Tá dentro. Tá na maldição, irmão. Não é assim, ó? É assim ou não? Bem! Oi. Vai fazer tal coisa, você faz, aí quando você senta de novo. Amor! Não dá nem tempo, né? Parece que tem um botãozinho ali. É assim ou não? A Rose nem tá olhando pra minha cara. Calma, eu tô usando exemplo de outras famílias, não é nossa. É na casa do Edilson. É o Will. Lava a louça, vai lavar a louça, vai lavar o quintal, vai lavar os cachorros. Ela produzirá também, verso 18, cardos e abrolhos. O que é isso aqui, irmão? São ervas daninhas. E tu comerás a erva do campo. Ei, antes ele comia o quê? Dos frutos do jardim do Éden. Alguém imagina o que poderia ser isso? Eu não tenho ideia do que seria isso. Porque quando você pega uma fruta bem boa mesmo, é um espetáculo, não é? Agora imagina as frutas do jardim do Éden que não tinha... Só tinha virtude. Aí só tinha uma que não podia comer. Uma. Devia ter mais de 10 mil frutas. Ó. E foram lá e comeram. Agora vem cá, 19, vai, é onde eu queria chegar, hein? Amém? Alguém que está botando banca aqui de que está trabalhando muito, mudou toda a minha pregação hoje. Agora eu vou caprichar aqui no 19. Aleluia. Agora você vai ver com quantas unções se faz uma canoa. No suor, ó, parou. O cabra, presta atenção. Tinha de tudo lá dentro. Ele plantava, colhia. Tinha as árvores frutíferas, podia comer à vontade. Tinha tempo para sentar e ficar botando nome em bichinho. Ó, gordinho, chega aí. Aí vem aquele grandão. Vou te chamar de elefante, você tem cara de elefante, com essa trombona aí desse tamanhão, ó, elefante. Tinha tempo para isso. De boa, irmão. Amém? Quem está aqui? Dava uns mergulhos lá nos rios que passavam por lá. Estava de boa. E depois quando veio a mulher, deu para inventar até outras coisas também, né? Mas... Agora, depois que ele pecou, nesse momento que Deus já tinha conversado com Satanás, já tinha conversado com a Eva, agora é sua vez, meu filho. O que aconteceu, irmão? O que é que Deus disse para ele? Eu vou fazer uma coisa com você. Que olha, se fizer demais, é ruim. Quem sabe aqui que trabalhar demais é ruim, irmão? É ruim demais. Quem sabe disso? Trabalhar muito. A partir de hoje você vai trabalhar muito, mas muito mesmo. No suor, o quê? Do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porque tu és pó e ao pó tornará. Ei, o pecado fazia com que o homem, a partir daquele momento, o homem ia trabalhar, ralar mesmo, para ter o sustento dele e da família dele. Suor no rosto significa que ele ia ter que trabalhar muito para ter pouco.
Então, alguns homens ainda botam banca que estão fazendo demais, que estão fazendo muito. Não faz isso, irmão. Não faz porque você está defendendo maldição. Defende a nova aliança. O apóstolo Paulo fala na nova aliança: ei, ganhe o teu sustento com tranquilidade. E Paulo era um cabra trabalhador, hein? Pense num homem trabalhador, era Paulo. Porque ele tinha direito de receber lá as prebendas dele, e ele preferiu trabalhar. Ele fazia tendas, né? Costurava tendas, essas coisas, e fazia. E ganhava o sustento dele. Mas ele mesmo disse, ganhando o seu sustento com tranquilidade, está tudo certo. Tranquilidade. Amém? Então, eu não sei como que eu entrei nesse assunto, mas se eu não me engano, eram pessoas que não estavam prestando atenção no que estava fazendo na vida, estava deixando a palavra de lado. Porque tinham desculpas. Eu estou trabalhando demais, eu não tenho tempo para isso. Porque se eu parar... Fala para um homem aí perto de você, se separar, ninguém vai morrer de fome. Ninguém vai morrer de fome. Né? Porque tem gente que diz isso. Se eu parar, todo mundo morre de fome aqui em casa. Como se fosse uma simbiose, né? Como se a mulher não soubesse se virar, se ela fosse preciso se virar. Aleluia. Está aqui ou não? Eu sei que tem homens aí que devem estar me amando agora, assim, de paixão, assim, né? Tipo... Então, irmãos, acontece de ter certos momentos, né? Como, por exemplo, o pastor Gediniel, ele trabalha fora. Às vezes ele me liga lá de longe, pastor, trânsito aqui lascado, eu vou ficar por aqui mesmo, que aproveito e adianto o serviço. Nem ia chegar, aproveitou. Usou o quê? De sabedoria. Tem casos, tem casos. O pastor, às vezes, tem algumas ocorrências lá que ele... chega na última hora, não tem jeito. Você trabalha com medicina, tem hora que você vai ter que ficar atendendo de plantão. E por aí vai. Tem diversos casos, irmão. Agora, a pessoa fazer disso um estilo de vida e querer dizer, botar desculpa que ele não anda na palavra de Deus, que ele não coloca a palavra de Deus na vida dele, porque... ele está trabalhando demais. Ele está defendendo a maldição do pecado. E fale para dois irmãos perto de você aí, vocês são crentes. Vocês não são mais do mundo. Vocês não são mais pecador. Não anda mais em maldição. Ei, você acha que o seu Deus, que é dono do ouro e da prata, você acha que o seu Deus... que habita em você pelo Espírito, não pode lhe dar uma inspiração para você ganhar muito e trabalhar menos? Você acha que não? Aleluia! Glória a Deus. Agora eu vou tentar emendar uma na outra aqui. Ainda tem uns 20 minutinhos ali. Glória a Deus. Então, essa aí foi para alguém. Gastei aí os minutos da minha pregação para você. Não fica chateado, mas toma isso como sendo uma verdade e muda de vida. E você vai ver que Deus vai suprir abundantemente mais do que você imaginava. Quem já tem experiência disso aqui, ó? Que Deus supre mesmo para valer. Ó, tem um monte de gente aí que você pode até conversar com ele, se você acha que não. Irmãos, o perigo da falta de conhecimento não está de conhecer a palavra, não está no que nós vamos deixar de ganhar, mas também no que nós podemos perder. Eu descobri umas coisas aqui na palavra, que inclusive foi pregado, alguém pregou essa semana aí, eu peguei o texto e fui estudar ele mais a fundo. Preste muita atenção no que está escrito, irmão. Eu vou pedir para colocar aqui para a gente ir um pouquinho mais rápido. Agora eu vou ter que acelerar um pouquinho só.
João 8, 31 e 32. 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecestes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Volta só mais uma vez, lá. Qual é o segredo de tudo aí? É permanecer na palavra. É conhecer a palavra. Se eu conhecer a palavra, verdadeiramente eu vou ser livre. Porque, irmãos, existem duas coisas que diz respeito a ser cristão. Primeira, é a tua conversão, é quando você creu. Quem é que creu em Jesus? E a segunda é, daí para frente tem que ser discípulo. Não é eu me converti e ficou por isso mesmo. É me converti e agora eu vou ser discípulo. É isso que Deus espera. E se eu permanecer na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, verdadeiramente eu vou ser discípulo e... Aí o outro, 32. E aí eu vou conhecer a verdade. E essa verdade vai me libertar. Amém, irmãos? Então nós podemos ver nesses textos que eu posso ser liberto através da palavra. Eu tenho que considerar a palavra que ela pode trazer libertação a mim, meu irmão. E não estou falando aqui libertação de demônio, meu irmão. Porque crente que está com demônio ainda não é crente. Amém? Então, aí a gente usa o nome de Jesus e expulsa. Não estou falando, o texto não está falando disso. Quem sabe aqui que nós precisamos de libertação em várias outras áreas da nossa vida, que às vezes nem tem a ver com as trevas. Às vezes são coisas lícitas, porém não convém. E a gente precisa o quê? Ser liberto daquilo. E a palavra de Deus está dizendo que o conhecimento da palavra, o conhecimento da verdade vai me libertar dessas coisas. Eu não vou perguntar aqui para você se você precisa ser liberto de alguma área, porque você sabe qual é a área. Então não vai ser a minha oração, não vai ser a oração da sua esposa ou do seu marido, que vai te libertar dessas coisas. Existem coisas que é o conhecimento da verdade que vai libertar. E se eu não conheço, fala assim, se eu não conhecer a verdade, eu vou continuar escravo. É isso ou não é isso? Se existem áreas que eu preciso ser liberto, que só o conhecimento da palavra vai me mostrar, então, se eu não conhecer essa palavra, eu vou continuar escravo em algumas áreas mesmo. Então, se esforça para conhecer. Vamos ver aqui, João 15, 7. Se permanecerdes em mim, Jesus está falando isso, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Irmãos, não é só, agora eu me converti e eu vou orar em nome de Jesus e ele vai me atender. Não é bem desse jeito. Quem já percebeu que não é bem desse jeito? Você já percebeu, né? Ah, é mesmo, pastor, eu já orei e não aconteceu mesmo. Não foi só eu não, né? Mas ali está um segredo para que você ore, peça e seja feito. Amém? Irmãos, eu não quero orar muito. Eu quero orar uma vez e ser feito. É assim ou não? E qual é o segredo que está ali? Irmão? Permanecer em Cristo e as palavras dele permanecer em nós. Pensa nisso, irmão. Se
as minhas orações dependem do meu conhecimento da palavra, se eu não conhecer a palavra, as minhas orações serão infrutíferas. Então, o que eu devo fazer? Oh, que dúvida cruel. O que eu devo fazer, irmão? Estar em Cristo, crer. Tem a ver com a sua salvação. E as palavras dele estão em você, é ser discípulo. Aprender a andar conforme a palavra de Deus. Está aqui ou não? Porque Deus, Ele tem, né? Não é nem essa palavra, obrigação, né? Ele atende aqueles que estão em aliança com Ele. Aqueles que estão em aliança com Deus, não simplesmente creram, só o crer, mas mudaram as suas vidas através da palavra de Deus. Mudaram seus comportamentos, o seu modo de pensar, a maneira de falar, como age, agora mudou tudo. Amém? Quem está aqui? Às vezes as pessoas pensam assim, pastor, mas se a gente pregar para uma pessoa que está lá morrendo? E a gente prega, ele aceita e ele é salvo. Né? Fala para o irmão perto de você. Não é seu caso, irmão. Você está vivinho aqui, ó. E o ladrão da cruz, né? Tem gente que gosta. E o ladrão da cruz, né? Pois é, se você estivesse na cruz e aceitasse Jesus lá, você podia ir sem batismo nas águas, você podia sem a palavra, sem nada, como aquele ladrão foi. Não é nosso caso. Deus está nos dando oportunidades de chegar à estatura de Cristo. Isso conta. Amém? Quem está aqui? Diga assim, eu preciso crescer. Fala para quem está perto de você, você não está doente? Você não está crucificado? Você não está pregado numa cruz? Você não está no corredor da morte? Não está. Você está livre. Tem a grande diferença, irmãos. Tem um peso muito diferente de pessoas que precisam da salvação imediata e rápida do que aqueles que têm tempo para desenvolver a sua salvação. Nós estamos nesse caso, aqueles que estão desenvolvendo a sua própria salvação. Amém? E por causa de não conhecer a palavra, muita gente vai se dar mal, infelizmente. Não tiveram chance e não desenvolveram a sua salvação. Mas vamos em frente que vai dar tudo certo. Aleluia? Por que irmãos? Por que o motivo de que Deus atende a oração daqueles que têm o conhecimento da palavra de Deus? Por que será? Vamos ver lá em 1 João 5,14. 5,14 e depois 15. E esta a confiança que temos para com Ele. Que, presta atenção, se pedirmos alguma coisa, diga assim, oração. Segundo o quê? A sua vontade Ele ouve. Irmãos, tem oração que não está sendo atendida por Deus, porque Deus não dá arma na mão de criança. Deus não dá Ferrari para quem não tem carta de motorista. Ele estaria matando aquelas pessoas. Mas quando nós conhecemos a vontade de Deus, a nossa oração se alinha. E aí Ele nos ouve. E aí o próximo versículo diz o quê? Se Ele nos ouve, o que é que está escrito lá? E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Então, irmão, Deus não vai ouvir sem o conhecimento da palavra.
Quem conhece a palavra sabe o que orar. Está aqui ou não? Sabe o que orar. Porque eu já ouvi oração assim, de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Seja curado se for a vontade de Deus. É óbvio que essa pessoa que orou não conhece a vontade de Deus. Porque se ele conhecesse a vontade de Deus, jamais ele oraria dessa maneira. Porque é a vontade de Deus que as pessoas sejam salvas, e ele deu até uma ordem. Vá em meu nome, impõe as mãos sobre os enfermos e esses serão curados. Conhecimento da palavra. Oração correta. Aleluia. Está aqui ou não? Alguns crentes combatem que a pessoa seja rica e cristã ao mesmo tempo. Isso porque não é ela, né? Os outros não podem. Se for ela, vai aceitar. Você vai ver. Vai logo, com certeza. Mas por que uma pessoa combate a riqueza do cristão? Por que o cristão não pode ser rico? Não conhece a palavra, irmão. Na casa do justo. O que é que tem na casa do justo? Tem um salmo aí que fala isso aí. Tem o quê? Prosperidade só? E riquezas. Tem gente que fala, não, próspero a gente pode ser, rico não. Ué, na casa do justo há prosperidade e riquezas. É que a riqueza do justo é diferente da riqueza do ímpio, irmão. Aquela riqueza que Jesus fala, ele está falando daqueles que são ímpios e têm riquezas. São aqueles que guardam as suas riquezas. O justo não guarda a riqueza. O justo tem para socorrer o necessitado, sempre. Aleluia. Inclusive na última aula que eu dei agora no Rema, a gente falou sobre um ministério que todo mundo quer ter, né? Qual que é o ministério? Aí, ó. Alguém aprendeu aí, ó. Ministério da contribuição. Deus vai dar riquezas para algumas pessoas, para que eles exerçam um ministério, meu irmão, a da contribuição. Aleluia. Aí pergunta para dois irmãos, quer um desse aí, irmão? Quem quer essa riqueza? Ah, pastor, mas vai ser chato, né? A gente recebe e já manda embora, tal. Ei, a torneira que manda água se molha também. Quem sabe disso? Fala para o irmão perto de você. A riqueza vai passar por você, meu irmão. Você acha que você não vai usufruir nada das riquezas? Lógico que vai. Não faz nem bem você morar numa péssima casa sendo rico. Não faz nem bem você ser rico e andar com o carro caindo nos pedaços. Não condiz esse negócio. Quem está aqui? Aleluia? Agora essas coisas não comandam a vida do justo. Amém? Glória a Deus. Vamos um pouquinho mais em frente. Fala para um irmão perto de você. Então quando você orar, alinha com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Ele vai ouvir. João 15. Vamos ler do 1 e diante. Vai lá. João 15, 1. É isso aí? Não, é João 15, do 1 ao 8. Deixa eu ver. Ah, eu botei 5? Ah, errei. Ou será que eu errei aqui? Sei lá, vamos ver. Agora a gente vai. Ah, não, é aqui mesmo, tá certo. É 15, eu mandei 5 para você. Ah, tá bom, isso acontece. Eu sou a videira verdadeira, esse texto foi usado essa semana aqui na igreja. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Vai ver na relação que ele faz de uma pessoa que tem Deus e da agricultura aí. Todo ramo que estando em mim, agora ele já está dizendo, ó, não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto,
limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado, tá? O que é estar limpo pela palavra, irmão? É a palavra de Deus fazendo parte da minha vida. Isso aí já virou estilo de vida, é outra coisa, é outro nível. A palavra já faz parte da sua vida, é estar limpo. Vai lá. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, vai prestando atenção, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanharão, e lançarão no fogo, e o queimarão. É sério o que está falando aqui, meu irmão. Porque quando a gente lê, fica pensando só nos galinhos da videira que foi ajuntado, jogado numa fogueira lá e botar. Está falando de gente, está falando de Jesus, está falando da palavra. Jesus é a videira. Nós somos os ramos que vão dar os frutos. Quem já viu aí um pé de uva sabe que tem um tronquinho mais grosso e tem os fininhos que vai enrolando lá. É dali que sai o fruto. Esse é o ramo. Ele está ligado na videira. O que circula dentro, que sai da videira e vai para os ramos para frutificar, repete comigo, seiva. É algo que o tronco dá. A nossa seiva é a palavra de Deus, meu irmão. Tem Jesus, tem a palavra de Deus e através dessa palavra eu dou fruto. Amém? Só para você ir se localizando aí. Aqui não está falando de nada de agricultura literal, não, irmão. Está falando de vidas. Amém? Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, olha aquele texto. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Olha que coisa maravilhosa. Primeira coisa, quem está em Cristo é salvo. Diga para uma pessoa perto de você, estar em Cristo é estar salvo. Não tem como estar em Cristo e não dar fruto. Você está entendendo isso ou não? É um sinal de salvação, irmãos. O fruto na minha vida. Não é para aquele ladrão da cruz que morreu e foi para o céu. Ah, que coisa boa. Mas para nós, somos ramos que temos que dar fruto. Por isso o Senhor está cuidando de nós. Está nos limpando através da palavra dEle. Ele está mandando os nutrientes para que eu possa dar fruto, irmão. Olha que interessante o que ele está falando aqui. Primeira coisa, eu tenho que permanecer em Cristo. Isso significa, isso se chama conversão. Diga assim para uma pessoa perto de você, conversão. Permanecer em Cristo é um convertido, ok? Se a pessoa aceitar Jesus hoje aqui, ele está sendo enxertado na videira. Isso chama conversão. Assim eu posso me alimentar do quê? Da seiva, da palavra. Pronto, agora eu estou enxertado em Cristo, estou me alimentando da palavra. E se a palavra está fluindo na minha vida, se as palavras dele permanecerem em mim, o que vai acontecer, irmão? Eu posso pedir o que quiser e será feito. Com a seiva, irmãos, vão vir os frutos. Deixa eu dizer para você o que é fruto. Fruto é toda a resposta de oração que Deus te dá. Porque só falar de Jesus pega nada. Outras religiões falam dos seus falsos deuses. Mas quando eu falo de Cristo, e eu mostro através da minha vida o que Ele tem feito, as respostas de oração que Ele tem feito para a minha vida, isso significa, meu irmão, que Deus está sendo glorificado. Eu estou dando fruto.
Tudo que você faz em resposta de oração de Deus é fruto na sua vida. Amém? Glória a Deus. Sabe, eu tenho acompanhado a vida do pastor Gediniel durante uns anos. Durante muito tempo eu tenho visto ele orar por um lugar para a marcenaria dele e um lugar para ele construir a casa dele, para sair do aluguel, dos aluguéis. E ele está construindo no que é dele agora. Eu já vejo aquelas paredes como um fruto, meu irmão. E é fruto de oração, é fruto de crer. Qualquer coisa que você fizer que der fruto, meu irmão, que dê um fruto que você atribua a Deus, vai ser esses frutos que a palavra de Deus está dizendo aí. Ó. Se você estiver ligado em mim, o ramo vai dar muito fruto. Vocês vão pedir o que vocês quiserem e vai acontecer. Aleluia. Quem está aqui? Deus é bom em todo tempo. O fruto, meus irmãos, agora eu não sei se tem gente que vai gostar ou não vai gostar. Mas eu vou falar assim mesmo. O fruto é sinal de salvação. Vou falar de novo. O fruto é um sinal que aquela pessoa é salva. Sabe por quê? Porque, olha, vamos de trás para frente. Eu fui da videira, o ramo e os frutos. Vamos ao contrário. Se não tem fruto, esse ramo não está ligado em Cristo. Significa o quê? Infelizmente, essa pessoa não está salva. Ela pode achar que ela está, mas se não estiver dando fruto, não está. E a Bíblia falou lá que o ramo da videira, quando ele não dá fruto, o viticultor vai lá e corta ele e vai juntando num monte. Esse aqui não está dando. Esse aqui não está fluindo. Esse aqui também não está. Ele vai juntando ali. E sabe o que ele faz no final? Ele junta tudo, bota no cantão lá e bota fogo. Aí eu pergunto para você, se nós estamos falando de Cristo, da palavra, de vidas, o que é fogo, irmão? O que é o fogo que está dizendo ali, irmão? Fala para o irmão perto de você. Ali está falando literalmente do lago de fogo, onde os não salvos vão passar a eternidade. É sério ou não é sério o negócio? Amém? Agora, não fique temeroso. Ai meu Deus, eu não estou vendo fruto na minha vida. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. O bom de trabalhar com Deus é que eu posso dar uma virada na minha vida em 1 segundo. Pois a partir de hoje, esse ramo aqui vai grudar em Jesus e vai sugar essa palavra e vai dar fruto. E eu vou orar e vai ter resposta e muitas coisas vão acontecer na minha vida. Você não tem que ficar com medo. Você não tem que ficar pensando, e agora? Então eu estou perdido. Agora que eu já estou perdido mesmo, então eu vou para as baladas, vou zoar o barraco por aí. É isso? Não. Você muda hoje. Porque Deus não está gastando tempo com você aqui. Deus está simplesmente dizendo para você, ei, tem o que fazer. E dá para fazer. Amém? Fale para 2 irmãos assim, mas olhando no olho dele. Irmão, comece a dar fruto hoje. Aleluia! Deus é bom em todo tempo. Amém? A palavra de Deus, meus irmãos, é uma poderosa arma espiritual também, que nós devemos estar usufruindo dela. Amém? Efésios 6. 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades,
contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu pedi para eles anotarem os itens da armadura desse soldado espiritual para você ver ali. Dá uma olhada o que é que está relatado lá. Lá fala de um cinto, lá fala de uma couraça, lá fala de um calçado de guerra, lá fala de um escudo, lá fala de um capacete e de uma espada. A pergunta que eu quero que você responda. Responde até para a pessoa que está do lado aí. Fala para ela assim. Ou pergunte para ela primeiro. Qual é a única arma de ataque que tem ali, irmão? O resto é tudo de defesa? E o que é a espada? Volta lá no último. Volta lá no último texto. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. A única arma de ataque que você tem é a palavra de Deus. O resto é tudo de defesa. Mas a única que você pode atacar é a palavra. E sabia que Jesus sabia muito bem disso? Quando ele foi tentado no deserto por Satanás, o que ele dizia de volta para Satanás? Satanás mandava uma espadada nele, porque Satanás usou a palavra também, hein? E ele fazia o quê? Ele dava aquela recuadinha e já vinha com o quê? Está escrito. Mas também está escrito. Mas também está escrito. Palavra. E o que aconteceu? Resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Vai embora, Satanás. Tem uma hora que Jesus fala assim, vai embora, Satanás. Acabou o seu tempo aqui. E ele, usando o quê? A única coisa que nós temos para ataque, meu irmão, é a palavra de Deus. Amém? Então, todas as vezes que você for olhar para a palavra de Deus, lembre-se de tudo que ela representa para você. Nunca mais, meus irmãos, despreze a palavra de Deus na sua vida. Considere ela como sendo algo poderoso e importante na sua vida. Sabe que eu vou encerrar aqui só com esse texto aqui, ó. Você precisa ter a palavra de Deus em você. E não é só um pouquinho de conhecimento, irmão. Você tem que se esforçar cada vez mais para conhecer cada vez mais a palavra. É isso que vai fazer de você um crente que vai dar muito, muito, muito fruto. E um crente que sabe se defender. E um crente que tem como atacar. A Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ó, não é a igreja que vai ter que ficar segurando as pontas contra o inferno, não. É o inferno que vai ter que segurar as pontas da igreja. E diz que as portas do inferno não vai conseguir prevalecer. Nós derruba, entra e saqueia. Fala para o irmão perto de você. Tem muita coisa dentro do inferno que era para ser seu, irmão. E foi saqueado. Foi saqueado da sua família. Quando... Eu vou dizer uma coisa aqui que subiu no meu espírito agora. Muitas pessoas aqui teriam uma situação financeira diferente se o diabo não tivesse roubado os teus antepassados lá atrás. Se o diabo não tivesse derrubado os seus antepassados lá atrás. Então, aquilo que o diabo roubou de você, você pode ter de volta, sim. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Abra lá. Em Colossenses, eu vou encerrar aqui agora. Colossenses 3,16. Olha lá. Outra palavra que foi pregada essa semana aqui. Habite
ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, aconselhando e tal. Mas o que é que está dizendo o texto ali? Quanto que é da palavra que tem que estar em mim, irmão? Eu vou falar o que o dicionário da língua portuguesa fala sobre habitar. Habitar significa residência fixa. O que isso significa? Significa que a palavra de Deus tem que fazer parte de você. Residência fixa. A palavra de Deus não pode ser um turista. Hoje funciona, amanhã, eu estou no rolo aqui, deixa eu ver se eu corro atrás. Não. Estilo de vida. Fala para uma pessoa perto de você. Seu estilo de vida deve ser a palavra de Deus. E o que significa ricamente, irmão? Fala para quem está perto de você. Em grande quantidade. Tem que habitar em mim e em grande quantidade. Hoje você recebeu aqui nessa igreja, irmão, algo que pode mudar a sua vida. Basta que você leve a sério o ser crente. Se você levar a sério o ser crente, as coisas vão mudar na sua vida. Posturas que você tem tomado até hoje podem ser mudadas por causa do conhecimento da palavra.